Como cristal, tanta beleza. Eu continuo fazendo esse convite a você, querido, quer ir a Israel conosco? Então nós temos um projeto Semear 2020 para Israel. Uma viagem importantíssima, uma viagem que vai mudar totalmente a sua vida, pode ter certeza absoluta disso. E nós estamos programando para 2020, no mês de julho, para te dar todo esse tempo para você se programar para esta viagem. É o seu sonho, eu sei, é o sonho de todo servo de Deus, pisar naquelas terras, fazer com que tudo se torne mais claro para você, não é verdade? Porque você passa a ser uma testemunha ocular das verdades de Deus. Então se prepare para ir conosco através da Tropical Turismo. A Tropical Turismo está na rua 1, número 170, no setor central. Está lá à sua espera. Só que você tem que dar o seu nome, você tem que se programar junto à Tropical Turismo, que está pronto para te ajudar. Está ali na rua 1, número 170, no setor central, com o telefone também à sua disposição, que é o 32 24 99 98. Tropical Turismo, projeto Semear de evangelização para Israel no ano de 2020, no mês de julho. Amados e queridos irmãos, nós vamos iniciar falando de um outro tema que é muito importante, sobre o fruto do Espírito. Não são os frutos, é o fruto do Espírito, baseado aqui em Gálatas, capítulo de número 5, onde diz, a partir do verso 22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E diz o verso 23, contra essas coisas não há lei. Queridos, estamos vivendo numa época complicada, difícil, chamada aí o princípio das dores. Dias difíceis, como diz o próprio apóstolo Paulo. Estamos vivendo esses últimos dias da igreja na terra. E um sinal evidente desses últimos dias são os comichões nos ouvidos, levando as pessoas a não suportarem a sã doutrina, mas procurando aí mestres que lhes falem segundo o desejo do seu próprio coração. Não estão suportando a sã doutrina, mas nem por isso nós temos que deixar de ministrá-la, porque é a palavra do nosso Deus. E bem-aventurados são os que leem, e os que ouvem, e os que guardam as palavras desta profecia. Por isso vamos insistir nos estudos bíblicos, vamos insistir na palavra, que é o alimento para a nossa alma. Vamos falar sobre o fruto do Espírito. Lá em João capítulo 15, Jesus disse que ele é a videira verdadeira, que nós somos os ramos, que temos que estar limpos, que não podemos produzir frutos também por nós mesmos, que temos que produzir frutos, que temos que produzir muito fruto, que temos que produzir fruto também que permanece. O texto fala de uma árvore, dos seus ramos e do seu fruto. Muito bem, em Romanos, querido, Romanos capítulo 11, Paulo falou também em uma árvore, a oliveira. Fala que nós somos ramos da oliveira brava, ou sambujeiro bravo, e que fomos enxertados na verdadeira oliveira. Por vários textos da Escritura, nós entendemos que o Espírito Santo que nos coloca em Cristo Jesus. Sendo assim, então, queridos, Cristo
é a árvore, nós somos os ramos. O Espírito Santo nos enxerta nesta árvore. E aí Paulo falou em Gálatas 5, em fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Pelo Espírito Santo recebemos o quê? A seiva. Recebemos o poder da árvore e produzimos então o fruto. Preste bem atenção, querido. E da mesma forma que uma laranjeira plantada em boa terra deve produzir laranjas, o crente também deve produzir o fruto do Espírito. Quando a laranjeira não produz, ora, ficamos preocupados. Pode ser que a terra esteja pobre, que precise aí de fertilizante, quem sabe precisa de pesticida, de inseticida ou qualquer coisa parecida, talvez deva ser podada. Mas, infelizmente, pode ser que precise também ser arrancada e queimada. Nós nos preocupamos com uma laranjeira que não produz, mas muitas vezes nós não nos preocupamos, queridos, com aqueles que não estão produzindo fruto, e às vezes nem nós mesmos nos analisamos para ver se estamos produzindo esse fruto ou não. E quando o crente não produz, é porque também algo está errado. E algo deve ser feito imediatamente. Todo servo de Deus não deveria ficar tranquilo enquanto não produzisse o fruto do Espírito. Através deste estudo é que nós queremos aí examinar, não é, o fruto do Espírito. E há 9 palavras para o fruto do Espírito. 9. E nós vamos examinar todas elas no conjunto, para depois examinarmos uma de cada vez. É estudo, querido, é palavra de Deus, é alimento para a alma. Vamos ter aqui agora algumas considerações sobre o fruto do Espírito no conjunto das palavras. Primeiro, o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Paulo apresenta 15 obras da carne para depois falar do fruto do Espírito. A carne é a natureza pecaminosa do homem. E das 15 obras da carne, 7 são pecados que o homem comete contra o seu corpo, que é a prostituição, que é a impureza, a lascívia, a bebedice, a glutonaria. E 2, contra o seu próprio espírito e contra Deus, que é idolatria, feitiçaria. 8, contra o seu próximo, que são inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Portanto, querido, as obras o homem produz, certo? As obras o homem produz. O fruto do Espírito Santo, aí já é outra coisa. As obras da carne, preste bem atenção, são naturais do homem sem Cristo. O fruto do Espírito é natural do homem, mas do homem salvo. Seria, por exemplo, uma aberração um homem sem Cristo não produzir as obras da carne. Também uma aberração aquele crente, aquele servo de Deus autêntico, não produzir o fruto do Espírito. As obras da carne criam problemas para o próprio homem e impede o seu bom relacionamento com Deus e com seu próximo. Enquanto que o fruto do Espírito faz o homem feliz consigo mesmo, realizado em si mesmo, com seu Deus e com seu próximo. Portanto, há um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne são produzidas pelo próprio homem, e o fruto é pelo Espírito.
Agora, um fruto tem também os seus aspectos, oito aspectos. Paulo usou o termo fruto no singular, fruto, indicando um fruto. Toda árvore produz um fruto somente. Isso mesmo, apesar de Paulo ter usado o termo no singular, usou aí 9 palavras, para falar sobre o fruto do Espírito. Entende? E aí nós entendemos que o fruto, seja o amor, este amor é de onde engendra todos os demais aspectos. Os 8 outros termos seriam maneiras de o amor se manifestar. Então veja bem, toda árvore produz um fruto somente, tá? E apesar de Paulo ter usado o termo no singular, usou também 9 palavras para falar dos aspectos sobre o fruto do Espírito. Entendemos que o fruto seja o amor e que os 8 outros termos seriam maneiras de o amor se manifestar. Então as 9 palavras usadas aqui pelo apóstolo Paulo para falar do fruto do Espírito são amor, veja bem, amor, o que mais? Para falar alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora veja bem, destas 9 palavras, ou maneiras de o amor se manifestar, a alegria, a mansidão e o domínio próprio estão diretamente ligadas ao próprio indivíduo. Alegria, mansidão e domínio próprio. O amor, a paz e a fidelidade estão ligados diretamente ao indivíduo com Deus. A benignidade, a longanimidade e a bondade estão ligados ao indivíduo diretamente ao seu próximo. Amor, a paz e a fidelidade, aspectos que ligam o próprio indivíduo diretamente a Deus, estão indiretamente ligados a si mesmo e ao seu próximo, pois eu amo a Deus, a mim mesmo e ao meu próximo. E aí tenho paz com Deus, comigo mesmo e com o meu próximo. Sou fiel a Deus, a mim mesmo e ao meu próximo. Então os 3 aspectos diretamente ligados ao próprio indivíduo estão indiretamente ligados ao meu próximo. Pois quando sou alegre, queridos, a minha também alegria contamina os que me cercam. A minha mansidão me impede de explodir contra o meu próximo. E o meu domínio próprio me impede de explorar o meu próximo. Olha que coisa tremenda, o Espírito Santo, querido, é que nos capacita para produzirmos o fruto do Espírito, a fim de que as obras da carne não se manifestem em nossa vida. Agora, é preciso também perguntar o que não é o fruto do Espírito. O que não é o fruto do Espírito? Preste bem atenção, a produção do fruto do Espírito aqui na vida do crente não depende das circunstâncias, não depende das circunstâncias, não de situações psicológicas favoráveis, não depende de boas relações sociais com a família, parentes e amigos, não depende de uma boa situação financeira, também não. De vez em quando encontramos crentes se desculpando que não podem ter alegria com as circunstâncias tão adversas, com muitos problemas na vida e tal. Alguns até chegam a dizer que não são de ferro para suportar tantos embates, ou que vivem no inferno. Lá em João, queridos, João capítulo 16, versículo de número 33, Cristo falou, olha o que ele falou em termos de paz no meio das aflições. Paz no meio das aflições. Paulo e Silas, lá em Atos,
16 estavam presos, com os pés também presos no tronco, depois de haverem apanhado em praça pública. Mas diz que lá para meia-noite, presos no tronco, oravam e cantavam louvores a Deus. Eles tinham paz, plena paz, e estavam também alegres. Queridos, prestem bem atenção. Deus não se limita às circunstâncias. O Espírito Santo, ele age independentemente, havendo ou não condições favoráveis. Portanto, o servo de Deus não depende de circunstâncias para manifestar o fruto, porque o Espírito de Deus opera, e muitas vezes mergulhado em problemas terríveis, mas lá está o fruto sendo produzido. E o exemplo primordial que nós temos é Paulo e Silas. Depois de serem envergonhados, apanhando em praça pública, foram levados para a prisão, encomendados como os piores indivíduos, piores assassinos, piores insurgentes contra Roma, para no outro dia serem sentenciados e justiçados. Mas eles oravam e cantavam louvores a Deus em meio a esta circunstância terrível de incerteza sobre a própria vida no outro dia. Por isso, queridos, não depende de circunstâncias. O fruto do Espírito não tem nada a ver com as qualidades naturais que temos, nada a ver. Sabemos que há 4 tipos fundamentais de temperamento. Nós já até falamos sobre isso: o sanguíneo, o colérico, o melancólico, o fleumático. Cada um deles tem qualidades naturais que os menos avisados confundem com o fruto do Espírito, mas não é. O sanguíneo é alegre, amoroso, serviçal e terno por natureza. O colérico é autocontrolado. O melancólico é fiel. O fleumático é calmo e pacífico. No entanto, estas qualidades, queridos, embora muito boas e úteis, constantemente são prejudicadas pelas qualidades negativas de cada um dos temperamentos. Agora, o fruto do Espírito é muito mais importante do que as qualidades naturais. Aliás, imensuravelmente mais importante. A produção do fruto do Espírito impede as manifestações negativas e canaliza as positivas. Amados, o sanguíneo é alegre, mas também é explosivo. Se ele produz o fruto do Espírito, ele continua alegre, passa a ter alegria, fruto, e deixa de ser explosivo. Não podemos de modo nenhum confundir as qualidades naturais do temperamento com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é, queridos, uma qualidade simulada, aparente. Não, muitas vezes o indivíduo, movido pelas necessidades, pelos interesses, ele age de forma não condizente com a realidade do seu interior. É verdade, alguém por medo pode se mostrar amável. Alguém por medo pode se mostrar amável, pode até se mostrar cortês, alegre. O medo, os interesses, a vergonha, as pressões podem levar uma pessoa a aparentar ou simular qualidades que não tem. Esta circunstância ou essa situação, além de não ser o fruto do Espírito, ainda é um grave pecado chamado covardia ou hipocrisia. Mas o que é realmente o fruto do Espírito? O que é realmente o fruto
do Espírito? Eu posso responder agora. É a carteira de identidade do verdadeiro, do autêntico servo de Cristo, daquele que é fiel, aquele que é maduro, que realmente agrada a Deus, daquele servo de Deus que é uma bênção, que é luz do mundo, que é sal da terra, que é o bom perfume de Cristo. O fruto do Espírito é a carteira de identidade do verdadeiro, do autêntico servo do Deus vivo. Olha o tamanho da importância em se produzir, queridos, o fruto, permitir que o Espírito de Deus o faça, porque ninguém é capaz de produzi-lo por si mesmo. Não há a mínima possibilidade de tal coisa. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aí, nós não cumpriremos com as concupiscências da carne. Temos que produzir o fruto, ou permitir que o Espírito produza o mesmo em nossas vidas, querido. Porque a produção desse fruto, com todos os seus aspectos, não dependem de circunstâncias. Você pode estar vivendo talvez o maior problema, a maior dificuldade ou a maior decepção da sua vida. Mas se você está totalmente na dependência do Espírito de Deus, a alegria vai estar em você, querido. A realização plena vai estar em você. O gozo da alma vai estar em você. Ninguém vai poder tirar. Mesmo na pior condição ou circunstância existencial, o fruto do Espírito opera, trazendo benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria, paz. Falaremos mais sobre isso no nosso próximo encontro. O que é realmente o fruto do Espírito? Até o nosso próximo encontro, querido. Se até lá Jesus não voltar.